Será que as dificuldades realmente fortalecem a mente, assim como o trabalho faz com o corpo? Quem disse isso foi o filósofo Sêneca. As dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho faz com o corpo. Será que é verdade? Será que a gente tem evidência sobre isso? Às vezes os filósofos soltam umas frases, assim, fazem algumas reflexões que acertam na mosca, né? Lá de trás, a partir da percepção do mundo, da reflexão sobre o mundo, os caras acertam e depois as evidências científicas só vêm comprovando. Às vezes não. Às vezes tem algumas coisas que foram propostas que você começa a ver, não é bem assim. Será que o Sêneca acertou nessa? Será que realmente as dificuldades fortalecem a mente? A gente vai falar no vídeo de hoje sobre crescimento pós-traumático. Será que o trauma pode nos levar a um crescimento? Não se esquece, antes de mais nada, de se inscrever aqui no canal, né? Clicar nos alertas. E se você acha que esse tema é importante, deixa o seu like aí para a gente saber a relevância desses assuntos. O crescimento pós-traumático, ele já estava presente como ideia, então, desde a filosofia antiga, as religiões já falavam disso, né, de que nas lutas a gente pode crescer, enfim, de que as adversidades produzem crescimento, ou a frase, né, que até hoje se fala, de que o que não me mata me fortalece, enfim, essa ideia está presente um pouco aí no nosso imaginário popular, porque de fato a gente sabe que muitas vezes é no perrengue ali, é no esforço, é na briga, na luta, etc., que a gente desenvolve algumas habilidades, que a gente supera obstáculos, então fica mais forte, etc. Assim como o trabalho faz com o corpo, ou seja, se você repete aquela situação e você faz de novo, e você se esforça, etc., você vai se desenvolvendo, isso poderia acontecer com a mente diante dos problemas também. Já vou dizer de cara que isso realmente acontece. Essa ideia descrita com essas palavras, né, de crescimento pós-traumático é algo recente, algo do século XXI, já da década de 2010 para frente, que se articulou pela primeira vez dessa maneira a ideia de que o trauma, situações desafiadoras, situações difíceis, situações que demandam da gente esforço e que podem gerar dor, claro, são seguidas muitas vezes de um crescimento, de mudanças psicológicas positivas para a vida das pessoas. Tem estudos que falam que quase 90% de sobreviventes de situações traumáticas relatam depois disso pelo menos uma mudança positiva na sua vida. E essa mudança positiva é justamente o desenvolvimento de habilidades, a abertura de pontos de vista, a mudança de uma visão de mundo para algo que a pessoa sinta que é melhor, por exemplo, ampliar as perspectivas. E claro que essas mudanças não estão relacionadas ao trauma em si. Não, então é bom passar por um problema assim, é bom ter uma doença, é bom passar uma violência urbana. Não é bom. Aquilo em si, a doença, o assalto, a ameaça, não é boa em si. Tanto que tem até umas críticas sobre a ideia de um crescimento pós-trauma, que é o seguinte: um monte de gente passa e fica doente, um monte de gente passa e não fica bem, e né, não se dá bem, não cresce, etc. Então, o evento em si não é bom. O que leva ao crescimento, é óbvio, é a nossa postura e as consequências que nós vamos dar para aquilo, né? O nosso esforço para superar, o investimento de tempo e energia que a gente faz para lidar com aquela situação, a necessidade de se adaptar, até para poder seguir em frente naquela nova configuração depois daquele trauma. Aumenta a flexibilidade mental, né? Você tem que se adaptar a uma situação nova, você tem que se esforçar para passar por aquilo, então você descobre eventualmente força que você não tinha, capacidade que você não tinha, desenvolve forças e capacidades que você não tinha, igual o sujeito que nunca precisou pular um buraco, não sabe a força que tem na perna, né? Quando você se dá de frente com um buraco, quando você se depara com um buraco que você precisa pular, aí é que você vai ver o quão longe você consegue dar um salto. Então, mais ou menos essa é a ideia. Não é o problema, a situação que é boa, mas aquilo que a gente faz para poder superar e lidar com aquilo é que pode trazer este crescimento. São 5 as principais áreas nas quais as pessoas relatam o crescimento pós-trauma. Valorização da vida,
né? Então a pessoa sente que passou a valorizar a vida de uma outra maneira, ver o que é importante e o que não é importante, diferenciar aquilo que é relevante, pensar nas coisas por um novo ponto de vista, repensar mesmo o que vale a pena investir, o que não vale a pena investir, enfim. A valorização da vida é um dos aspectos que muda para muitas pessoas depois do trauma. Segundo, relacionamento com os outros. Isso muda muitas vezes quando a pessoa passa por uma situação traumática e ela repensa o quanto os outros são importantes, o quanto que vale mesmo na vida é a conexão, é você estar ligado com alguém, ou é você ter uma rede de contatos, de suporte mesmo, né? Você ter uma rede de amparo e etc. O quanto é importante a vinculação humana, quanto nós nascemos para nos conectar. Isso é outra mudança positiva que muitas pessoas relatam. A terceira é a descoberta de uma força pessoal. Quando o sujeito passa por uma situação dessa e atravessa, ou ainda está atravessando, muitas vezes tem alguns estresses que vêm para ficar, né? A pessoa percebe que ela tem mais capacidade do que imaginava. Aumenta a sua autoestima, aumenta a sua autoconfiança, porque ela se percebe capaz de lidar com um negócio que antes ela não imaginaria. Quando a gente pensa um cenário catastrófico, né, fala assim, puxa, se acontecesse tal coisa comigo, eu acho que eu ia morrer. E aí acontece tal coisa e a pessoa sobrevive e a pessoa triunfa sobre aquilo, isso aumenta essa sensação de força pessoal, aumenta essa sensação de autocapacidade, né, a autoavaliação de sua capacidade, e isso também é uma mudança positiva pós-traumática. A quarta é o aumento de possibilidades. É meio como que se abrisse o leque de opções das pessoas depois de uma situação como essa e ela começa a enxergar perspectivas na vida que ela não enxergava. É realmente uma mudança de ponto de vista. Eu tinha aqui essa visão de mundo, eu olhava as coisas desse ponto de vista, eu via as coisas assim. De repente dá uma chacoalhada tão grande na minha vida que eu comecei a ver por outro lado. Eu comecei a ver que outras coisas são possíveis, eu comecei a ver que eu não preciso disso, ou que eu preciso daquilo. É mudar mesmo a sua cosmovisão, a sua visão de mundo é alterada muitas vezes por essas situações, conforme relatam as pessoas. E por último, uma mudança existencial, uma mudança filosófica, até mesmo espiritual. As pessoas percebem uma ligação maior com algo maior que elas, né? Uma ligação mais intensa com algo maior que elas, se percebem inseridas num mundo que não se restringe a mim, não se restringe às minhas necessidades e ao meu sustento material, mas existem coisas mais importantes, ideias mais importantes, valores maiores do que eu, e talvez algo até transcendente maior do que eu. Essa mudança filosófica, existencial e espiritual é vista como positiva para boa parte das pessoas. A maioria das pessoas em situação de trauma não adoece. A gente tem que lembrar disso. É um fator de risco para adoecer? Sem dúvida nenhuma, é um fator de risco. Mas a maioria das pessoas não adoece e de alguma maneira consegue ou ser resiliente, a gente tem vídeo sobre resiliência aqui no canal, vale a pena dar uma olhada, ou até cresce após o trauma, que é o que a gente está falando aqui. A resiliência é você voltar até onde você estava, né? Você se recuperar do trauma. O crescimento é você ir além, você passar do ponto, desenvolver coisas positivas. Existem alguns fatores que vêm se mostrando positivos ou que aumentam a chance de esse crescimento acontecer. A espiritualidade, porque a pessoa ela consegue ver a ocorrência, o trauma, a situação, como não sendo absolutamente aleatória, absolutamente casual. Ela consegue dar um sentido para aquilo, ela consegue encaixar num panorama maior. Isso é um fator de proteção e de facilitação do crescimento pós-trauma. O suporte social. O suporte social faz muita diferença nessa situação, não só porque a pessoa não se sente desamparada e ela consegue ali, naquele momento, ter ajuda, ter alimento, ter dinheiro, ter gente que leva o filho para a escola, enfim, ela consegue ter o suporte mesmo para atravessar o problema, mas também esse suporte ajuda a pessoa a contar a história do que aconteceu. É muito interessante que o evento, ele é o que é, mas a gente pode contá-lo de várias maneiras. A gente pode criar narrativas que deem sentido para ele e que não coloquem culpa na própria pessoa e etc. E você montar essa narrativa de maneira a propiciar o crescimento
fica mais fácil também quando você tem esse suporte social, pessoas em volta que te ajudem nessa caminhada, que ajudem a passar por isso. O otimismo é interessante também, é um fator que ajuda porque você consegue ver os aspectos positivos daquela situação, você consegue mudar o seu radar, é um problema, é grave, mas tem isso, tem aquilo, que ajudou e que possibilitou e etc. Então o otimismo ajuda e essa postura de aceitação. A ideia de que você não se revolta contra as coisas, mas você aceita as coisas como são e procura, né, inseri-las na sua biografia, reagir de maneira mais positiva a elas. Quando essa possibilidade de digerir o trauma é gradual, quando a pessoa tem essa postura de abertura para a situação e essa aceitação é gradual, a pessoa consegue fazer um luto, a pessoa consegue sofrer por aquilo, mas vai paulatinamente, gradualmente digerindo a situação, isso também ajuda no crescimento pós-trauma. Então é importante a gente saber que sim, as adversidades podem fortalecer a mente como o trabalho faz com o corpo. Sêneca acertou nessa e eu acho que acertou bem na mosca. Claro, um trabalho muito extenuante pode acabar te machucando, pode acabar te ferindo, te adoecendo, assim como um trauma muito grande pode realmente levar a pessoa a adoecer e aí ser demais para qualquer resiliência, né? E aí inviabiliza o crescimento pós-trauma. Mas, de maneira geral, no dia a dia, as situações adversas que a gente passa não são tão absurdas assim. Infelizmente elas existem, mas a maioria é uma situação que, como nós vimos, não leva ao adoecimento grande parte das pessoas. Felizmente a maioria vai atravessar aquilo e com essas posturas, né, de tentar inserir isso na sua biografia, dar um sentido, se esforçar para superar, etc., pode inclusive levar a um crescimento pós-trauma. Você já experimentou esse tipo de situação? Você já sentiu alguma adversidade muito grande depois da qual você percebeu melhor em você, em algum aspecto da sua vida? Coloca aqui pra gente, fala aí nos comentários, porque isso até dá um gás, né? Para quem de repente está passando por uma situação dessa, fala, puxa, fulano escreveu aqui que passou por isso e superou, teve um aspecto positivo, então eu também vou conseguir. Isso faz uma cadeia aí do bem, uma corrente do bem que leva a gente para frente para os próximos vídeos que ainda tem muita coisa para a gente conversar.